Bom, meu nome Diego de Astaroth, sacerdote de Umbanda, feiticeiro de Quimbanda, mestre de alta magia. E hoje eu vou falar sobre uma situação bem simples, né? Oráculo, ele faz previsão ou não, né? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá, né? Durante a caminhada que eu tenho utilizando oráculos, tanto Meirin de Logum, quanto jogo de Exu, quanto tarôs e por aí vai. O que a grande maioria das pessoas precisa saber é que oráculos não fazem previsão de futuro. E por que não faz previsão de futuro? Porque vamos lá. O futuro é algo que ele é incerto. E por que ele é incerto? Porque ele precisa de algumas variantes ou variáveis. Quais são as variáveis? Precisa de ação. Precisa de ação. Então, para que algo aconteça, algo precisa acontecer. Ou seja, é uma sucessão de ações. Então, não significa que você vai fazer um jogo de búzios, que você vai fazer um jogo de tarô, que você vai fazer um jogo do oráculo de Exu, que significa que aquilo que foi falado para você, que aquilo tem que acontecer, porque necessariamente não existe garantia daquilo acontecer. E aí eu já vou quebrar o paradigma de muito marmoteiro que tem na internet, que engana os outros falando que aquilo ali vai acontecer. Sim, mas vamos lá. Qual que é a função do oráculo de Exu? Qual que é a função do tarô? Qual que é a função do jogo de búzios? Orientar pessoas. Então é para você dar uma orientação para elas, é para você orientar elas. Elas vêm com uma questão, elas vêm com uma necessidade, e essa necessidade precisa ser suprida. Mas para que essa necessidade precise ser suprida, existe o que? Orientação. Jogo de búzios, por exemplo, o Meirin de Logum, o tradicional Meirin de Logum. Ele trabalha com Odus. O que são Odus? São fragmentos do destino. Ele não é totalmente o destino, mas são fragmentos. Cada Odu vai te trazer um Itan. Esse Itan tem um padrão que muitas das vezes acaba fazendo sentido para você. Então, se aquele Odu, os Itãs, fazem sentido para você, você está vivendo aquele padrão, você está vivendo aquela situação, ele vai te trazer uma solução. Qual é a solução? O ebó. E aí é que tá. Você passou pelo jogo de búzios. Foi falado para você que você tem que fazer um ebó, mas você não faz o ebó. O que acontece? Aquilo que foi revelado para você fica estacionado. Por que ele fica estacionado? Porque para que algo aconteça, você precisa tomar uma atitude. Ah, mas o ebó é a atitude? Sim, não só o ebó. Mas o ebó, ele vai fazer com que aquela parte espiritual que necessita daquela correção, ou seja, o ebó é para fazer uma correção na tua vida. Ou seja, você está com problemas de arrumar um emprego, está com problemas para arrumar um amor, está com problemas para trazer o seu amor de volta, está com N problemas. Sim, o jogo de búzios vai solucionar o seu problema mediante você fazer o quê? O ebó. Tá, Diego, eu fiz o ebó, mas eu fiz um monte de ebó e nada dos ebós que eu fiz solucionou o meu problema. Mas aí é que tá. O ebó, ele vai corrigir o que espiritualmente está defeituoso nos seus caminhos. E não vai eliminar você de ter que tomar uma atitude. Então, ou seja, você precisa de um ebó para você abrir os seus caminhos amorosos. Beleza? Beleza. Você vai fazer uma consulta oracular. Na consulta oracular vai ser verificado através dos Odus qual é os problemas que estão atrapalhando você ou que estão atrasando a sua vida para você. Então você entendeu que é um padrão? É um padrão. Você está vivendo um padrão e esse padrão está impedindo com que você abra os teus caminhos amorosos. Está impedindo com que fulano que você
se afastou, seu namorado, seu marido, alguma coisa do tipo, esse padrão que você está vivendo é consequência de vários fatores. Não só o espiritual, como também atitudes que você tem tomado dentro do relacionamento. E aí é que tá. Para você corrigir o padrão, você faz o ebó. Mas o ebó vai corrigir isso dentro da parte espiritual. Mas você precisa tomar as atitudes e fazer o que o jogo de búzios está te orientando. Você tem que fazer o que o jogo de búzios está te orientando. Se você tem que fazer aquilo que o jogo de búzios está te orientando, então você precisa fazer algumas coisas, não é só o ebó. Você também vai precisar fazer algumas coisas. Tomar algumas atitudes, mudar algumas coisas que você tem vivido como padrão, e aí você precisa mudar esse padrão. Você precisa mudar esse padrão. Então vocês entenderam que não tem previsão de futuro, e sim consequências de ações que você precisa fazer para que aquilo ali aconteça? Então, quando você passa por uma consulta oracular, é para isso. Você tem um padrão. Você está vivendo um padrão. Sua vida está uma merda. Sua vida está uma bosta. Você faz uma consulta com o tarô. Você faz uma... fulano de tal fez a previsão para mim, mas aquilo que ela previu não aconteceu. É aí que está o problema. A grande maioria dos sacerdotes que vem com essa pecha de que a pessoa está fazendo previsão, de que a pessoa está fazendo isso, de que a pessoa está fazendo aquilo outro, é mentira. Como que eu vou prever o futuro de uma pessoa, sendo que esse futuro ele pode ou não acontecer? É uma sucessão de ações. É uma sucessão de ações. Lembrando que tanto o jogo de búzios quanto o tarô, eles seguem uma visão que se chama geomancia. E o que é a geomancia? É matemática. Matemática muito antiga, utilizada lá atrás, no Antigo Egito, né? Que tem a ver com cálculos. É a mesma coisa. Então, o que aparece no jogo de búzios é a mesma coisa. Quem trabalhou já no mercado financeiro, como trader, né? Mercado financeiro, você vai para uma tela, você fica sentado numa tela, naquela tela você vai ver gráficos descendo, gráfico subindo, gráfico descendo, gráfico subindo, gráfico descendo, gráfico subindo. Mas aqueles gráficos descem e sobem por diversos fatores, fatores políticos, fatores econômicos. Então é uma sucessão de fatores que vai fazer com que o mercado financeiro suba e com que o mercado financeiro desça. Mesma coisa você. É uma sucessão de situações aonde você, dentro do seu relacionamento, você está tomando atitudes, fazendo ações que vai fazer com que o seu casamento ou o seu relacionamento vão se desgastando. Então é uma sucessão de situações. E essa sucessão de situações é a mesma coisa no caso do trading. Então, essa sucessão de fatores, num determinado momento, numa fração de segundos ou numa fração de minutos, pode ser que exista uma brecha e essa brecha é o que vai fazer a mudança na tua vida. É onde muitas pessoas podem ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Você, numa fração de segundos, você pode, muitas das vezes, levantar o teu casamento ou foder com o teu casamento. E aí é que tá. O jogo de búzios ele vai te mostrar aonde você está errando. O que você está fazendo de errado. O que merda que você está fazendo com o teu casamento, pro teu casamento tá fudido. Que merda que está acontecendo pro seu relacionamento tá fudido. Então vocês entenderam que é padrão? Existem padrões. Então, para que esses padrões mudem, você faz o quê? O ebó. O ebó vai fazer essa correção. Ele vai mudar o padrão, ou seja, o que estava negativo vai ficar positivo. O que estava te atrasando começa a se abrir. O que estava te barrando começa a se abrir. Mas aí é que tá. Você também vai precisar tomar atitudes, ou seja,
Não fazer aquilo que você já estava fazendo lá atrás. Ou seja, aquilo que estava te negativando, estava te trazendo negatividade, estava atrasando a tua vida, você tem que tirar isso da tua vida. A partir do momento que você fez o ebó, que é para corrigir a tua situação, que é para corrigir a tua vida, que é para corrigir aquilo que precisa ser corrigido, você não pode mais voltar a fazer aquilo que você estava fazendo lá atrás. É por isso que a maioria das pessoas se ferram. Aí fala, eu fiz ebó. Beleza, você fez ebó. Mas você mantém o mesmo padrão que você tem. Você mantém o mesmo padrão que você fazia lá atrás. Você mantém o mesmo padrão que você fazia lá atrás. E aí é que tá. Se você faz uma consulta oracular, se você sabe o que você precisa fazer, mas você não faz, consequências. O futuro que estava previsto para acontecer não vai acontecer. Por quê? Porque você não está fazendo aquilo que está sendo orientado para você fazer. É um padrão. Então aquilo ali tem mais probabilidades de acontecer na tua vida a partir do momento em que você toma a decisão, que é o quê? Fazer do jeito que está sendo orientado. Se você seguir a orientação, tudo acontece por consequência. Consequência de ações. Agora, se você faz do jeito errado, se mantém do jeito errado, se mantém da forma errada, e aí quer que a sua vida mude com um ebó, com uma consulta oracular, com uma previsão, mas você mantém os mesmos padrões de antigamente, sua vida nunca vai sair do lugar. Sua vida nunca vai sair do lugar. Então vocês entenderam que não existe isso de prever. O que existe são padrões que você pode prever, mas que aquilo ali exatamente vai acontecer precisa de outras variações. Mesma coisa mercado financeiro. Mercado financeiro precisa de ações da política, ações na economia, ou seja, uma sucessão de situações que vai fazer com que o mercado suba ou desça. Então não é gráfico, não é análise gráfica. Por detrás disso tem outras coisas que estão acontecendo. Nos bastidores tem outras coisas que estão acontecendo. Na sua vida é a mesma coisa. O jogo vai te mostrar o padrão. O que está acontecendo na tua vida. E aí você vai olhar e vai falar, realmente eu estou tomando essas atitudes, estou fazendo essas coisas, estou tomando essas ações, estou tendo esses pensamentos. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar. Eu preciso mudar o padrão. Se eu quero alcançar o objetivo que eu quero, eu preciso mudar o padrão. E aí o jogo vai te dar orientação. E aí por que macumba não dá certo para você? Por que trabalhos não dão certo para você? Por que as coisas não dão certo para você? Porque você não segue a orientação que foi te dada. Ou seja, gastou dinheiro à toa. Para o quê? Obter uma situação, mas aí é que tá. Ah, mas o pai de santo é responsabilidade do sacerdote. Se o jogo orientou, ele tem que falar para você o que precisa ser feito. Ele precisa falar o que precisa ser feito. E aí você vai e executa. Independente do valor do ebó, independente do valor do trabalho. A partir do momento em que você senta na mesa de um jogo de búzios e você precisa fazer um trabalho, precisa fazer um ebó, precisa fazer uma magia, precisa fazer algo para corrigir a tua vida, se você não faz automaticamente aquilo que foi previsto ou aquilo que está falado para você, morre ali mesmo. Então vocês entenderam que não existe previsão de futuro? Aquilo pode acontecer, pode vir a acontecer se você fizer o que precisa ser feito. Aí sim a coisa pode acontecer. E mesmo também não é garantido. Por que não é garantido? Porque são sucessões de escolhas, são sucessões de fatores, são sucessões de atitudes. E aí aquela atitude pode acontecer. Por que aquela atitude pode acontecer? Porque você está seguindo aquilo que precisa ser feito. Então vocês entenderam que é uma sucessão de ações? Então o futuro, ele não pode ser adivinhado. Não tem como você adivinhar um futuro de alguém. Existe você identificar um padrão.
Dentro dos oráculos, dentro das cartas, você identifica esse padrão. Esse padrão pode ser uma previsão, mas ele também não é uma garantia total. E se não é uma garantia total, e aí? E aí? Então as pessoas precisam entender uma coisa. Falsas pessoas que falam que estão prevendo o futuro, só que o futuro ele só tem como você comprovar se você tem fatos. Fatos que realmente comprovem aquilo. E aí é que tá. Como que você vai comprovar um fato que vai acontecer só lá na frente? A sua vida, as suas escolhas são feitas no agora. São feitas no agora, no hoje. Passado não volta, futuro incerto. Mas se você segue um padrão, se você vive um padrão, a tendência é que aquilo ali que você está vivendo continue. E aí precisa do quê? Precisa de mudar. Precisa de fazer mudanças. Precisa de fazer correções. Entendeu como que o mecanismo funciona? Então não existe previsão de futuro. O que existe é possibilidades. E essas possibilidades podem acontecer. Mas aí vai depender do quê? Vários fatores para que aquilo aconteça. Tá, Diego, mas eu vi várias pessoas. Sim, o cara que tem entendimento realmente do oráculo, o cara que domina o oráculo, o cara que entende o oráculo, ele consegue ver isso lá. Mas aí é que tá, aquilo ali é um padrão. Então, automaticamente, se a pessoa está vivendo um padrão e ela não muda, aquilo ali tem uma probabilidade muito maior de acontecer. A probabilidade é quase que 100% daquilo ali acontecer. Porque o padrão não muda. Você tem os mesmos comportamentos, você tem as mesmas falas, você tem os mesmos pensamentos, então é padrão. Se é padrão, aquilo ali vai acontecer, você querendo ou não. Agora, quando você muda o padrão, você muda a situação. Por isso que tem muitas pessoas que falam: ah, como que o meu destino não vai mudar? Sim, o seu destino pode mudar. Mas aí é que tá. Tem gente que está se debatendo contra o seu próprio destino. O destino está falando para ele que esse caminho aqui é o melhor para ele melhorar de vida, enriquecer, resolver o problema do casamento dele, resolver vários problemas na vida dele. Mas ele faz o quê? Ele faz totalmente o oposto daquilo que os oráculos estão falando. E aí procura TikTok, procura não sei quem, procura não sei quem, e vai jogando, vai jogando, e 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 vai jogando. Mas o cara nunca muda. Ele não vai mudar. Então, se ele não vai mudar, ele pode fazer 50 oráculos que ele quiser. Ele pode fazer 50 oráculos que ele quiser. Agora, não, eu preciso mudar. Preciso entender o que está acontecendo na minha vida e preciso mudar a minha situação. Então aí sim, você procura um oráculo, você procura um oraculista sério, senta, faz as perguntas certas e aí as coisas caminham. Então é simples assim. Não é um bicho de 7 cabeças. Então previsão de futuro não significa que aquilo ali vai acontecer. Pode ser que aconteça. Não está dizendo o que é. Então essa verdade que as pessoas falam que o oráculo prevê futuro, ele prevê acontecimentos que podem acontecer mediante padrões. Então pode vir a acontecer, não significa que vai acontecer. Só quando acontecer, aí a gente vai ver se realmente... Então essas ideias de prever futuro, prever isso, prever aquilo, outro, não existe, cara. Previsão de futuro, isso não existe. O que dá para você prever é padrões. E os padrões geram acontecimentos e esses acontecimentos viram fatos. Então é uma sucessão de coisas. É uma sucessão de coisas. Entenderam? Que não existe esse negócio de prever futuro. Tem como você prever o padrão daquela situação. E que aquilo existe uma possibilidade maior de acontecer. Mas não significa que vai acontecer.
Se você mudar o padrão, se você fizer uma escolha diferente, se você seguir por um caminho diferente, aquilo não vai acontecer. Ou pode ser que tarde, tarde em acontecer. Mas significa que vai acontecer? Não. Então existem vários fatores que vão fazer com que aquilo realmente aconteça ou não. Suas atitudes, seus pensamentos, seus padrões. Então é isso que o jogo de búzios ou qualquer oráculo faz. Quando eles falam, a gente identifica a sua energia, a gente faz a sua leitura da sua energia. Sim, a energia é um padrão. A energia é um padrão. E se a energia é um padrão, a sua energia vai dizer qual é o caminho que você vai tomar. Quais são os caminhos que você precisa tomar. Quais são as atitudes que você precisa tomar. Quais são os pensamentos que você tem que mudar. E aí você não faz, você vai continuar vivendo a mesma vida. E aí é um padrão. Você vai continuar vivendo aquilo que você está vivendo. Agora, se você muda, você vai mudar o padrão. E aí você vai alcançar o objetivo que você quer. Então é simples. É matemática pura. Matemática pura. Jogo de búzios é matemática. Tarô é matemática. Ah, Diego, mas não é adivinhação, não, é matemática. As cartas do tarô têm um padrão. As cartas do tarô têm um padrão. Nesse padrão aqui tem uma simbologia. E nessa simbologia, ela está explicando o que pode ou não acontecer. E aí você tem um conjunto de cartas que caem no mesmo momento. É um padrão. E aquele padrão, através da leitura, pode ou não acontecer. Isso vai depender do que vai acontecer daquele momento da leitura em diante. Então, o grande problema é que as pessoas estão procurando tarólogos para fazer igual um nóia quando ele vai procurar drogas. Ele está precisando de uma anestesia. Mas o que ele precisa fazer, não. Ele não consegue fazer. Por que ele não consegue fazer? Porque ele está procurando anestesia. Ele está procurando uma anestesia para a dor dele. Mas ele não quer encarar a dor dele de frente. Ele não quer tomar as atitudes necessárias para curar aquela dor. E aí o oráculo ele força você a tomar uma decisão. E se você não toma uma decisão, se você não muda o padrão, se você não muda as suas atitudes, se você não muda e não faz aquilo que os oráculos estão te orientando a fazer, não vai acontecer. Você vai continuar vivendo a mesma vida. Você vai continuar vivendo o mesmo padrão, vai continuar vivendo as mesmas circunstâncias. E aí você precisa mudar. Então, quando um oraculista fala que ele está lendo a sua energia do momento, sim, ele está a energia do momento. A hora que você sentou ali para fazer uma consulta oracular é a energia do momento. E aí a energia do momento vai te trazer padrões. O que precisa ser corrigido, o que precisa ser mudado, o que precisa ser corrigido. E aí os ebós vão fazer essa correção. Espiritualmente falando, vão fazer essa correção. E aí é que tá. Tudo começa no espiritual, né? Então, se você corrige a sua parte espiritual, se você alinha a sua parte espiritual, se você faz o que as pessoas falam, positiva os seus odus, positivar os seus odus, você vai estar positivo, né? Então, a probabilidade de coisas negativas acontecerem, pode acontecer, pode, mas você está positivado. Padrões negativos geram ações negativas. Padrões positivos geram ações positivas. Então é simples. No universo funciona assim. Positivo com positivo se junta. Não é positivo com negativo que se junta. Negativo é negativo, positivo é positivo. Então quando se fala que você vai fazer um ebó para positivar aquilo ali que precisa ser positivado, sim, você está mudando um padrão, você está corrigindo um padrão. E para você manter aquilo ali positivo, você tem que manter um padrão de atitudes, de pensamentos.
de ações. Então vocês entenderam que tudo é um padrão? Então não é previsão, é padrão. São padrões que precisam ser mudados, são padrões que precisam ser modificados, são padrões que precisam ter ações. Então é uma sucessão de ações que vai fazer com que a sua vida mude, com que aquilo que está sendo previsto aconteça. Beleza, pessoal? Então, se vocês querem fazer consultas oraculares, trabalhos espirituais para positivar a sua vida, entender de fato o que você precisa fazer para mudar a sua situação hoje, entre em contato com a gente. As informações vão estar aqui abaixo do vídeo. Beleza? Então é isso. Um abraço a todos. Sucesso. Fui.